Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, Jorge. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Eu gostaria de começar essa live porque esse canal, na verdade, ele é um pouco misto, né? Ele tem alguns vídeos, algumas lives que eu fiz inicialmente para um projeto chamado jovempesquisador.com, né? O jovempesquisador.com, ele é focado em pesquisa. Então, eu não sei se a audiência de pesquisador, quando eu mudei um pouco o tema para o ateísmo, eu não sei se eu assustei algumas pessoas, mas, de qualquer forma, eu vou talvez querer saber um pouco mais sobre como que fazer um doutorado em filosofia, né? Como que é fazer um mestrado e a sua graduação, um pouco sobre a sua graduação. Eu pergunto porque eu sou da área de exatas, né? Bioinformática, sou engenheiro, eu fiz engenharia e matemática, eu sou mais bioinformática. Então, para mim, às vezes, eu também fico curioso para saber como que é fazer pesquisa em filosofia. Beleza. Eu vou só pegar ali o carregador do meu computador, que eu percebi que está Perfeito. acabando a bateria. Dá um Perfeito, vai segundo, eu já lá. começo respondendo. Então, pessoal, enquanto o Matheus vai ali pegar o carregador dele, eu vou aproveitar para falar para vocês um pouco sobre os meus livros, né? Como você pode ver, tem a Revolução Ateísta, né? Que foi mostrado pela Mari, né? E tem o segundo também, né? Que é um complemento, né? Que é o Gibíblia, né? A Fábrica de Absurdos, né? Que é um livro mais focado, é um livro mais longo, né? Tá vendo? Um livro mais trabalhoso, né? O Matheus voltou aqui, né? Deixa eu trazer para o palco. Pronto, Matheus. Tá no pau. Beleza. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Show. Pode continuar. Se quiser, falando dos livros, estava bem Não, não, interessante. E não, tal. era só para eu encher o tempo mesmo. Então, a pesquisa em filosofia talvez seja diferente de um jeito mais claro, assim, de pesquisas de doutorado em áreas de exatas ou biomédicas, no sentido de que você não tem materiais físicos, assim, para usar como instrumentos, fazer experimentações e tal. Na verdade, as suas ferramentas são ideias, né? Então, é tudo muito abstrato, é tudo muito um debate, e aí você tem que ler muito, né? Um volume de leitura muito grande, assim, muito grande mesmo, de artigos e de livros, né? Muitos desses livros não publicados em português, na maioria dos casos, e você às vezes fica utilizando livros que você baixa, né? Ou que você usa através da universidade. Acho que é sua namorada, né? A Vanessa. Eu vi ela no canal do Ativista Ateu do Brasil. Ela. Sim, ela também faz doutorado em filosofia. Hum. Mas é isso. E aí a ideia é que você adicione alguma coisa de novo, né? Ou, diferentemente do mestrado, que pressupõe-se que o seu objetivo é explicar bem um determinado recorte sobre um tema, geralmente o conceito X no autor Y, né? Que é essa coisa mais enlatada, assim. No doutorado já é uma exigência um pouco a mais, no sentido de que você tem que agregar um grãozinho próprio, assim, no conhecimento sobre determinado assunto, sabe? Mas, assim, você não tá sozinho também, né? Tem o seu orientador, tem colegas, e você faz disciplinas que podem te ajudar. Então, toda a primeira parte, os primeiros 2 dos 4 anos, você está fazendo disciplinas, assistindo aulas que você escolhe, né, que tem a ver com a sua pesquisa, com o seu projeto. E nos outros 2 anos você vai, de fato, se concentrar na escrita, né, buscar o material que você vai usar mais, as referências. Então são 4 anos, é dois de disciplina e dois finais onde você precisa ser um pouco mais original. Isso mesmo? Você precisa ser um pouco mais original na sua tese, né, do que numa dissertação de mestrado. Mas isso só começa a ser desenvolvido na prática depois desse período inicial que você vai assistir disciplinas e passar nessas Obrigatórias. disciplinas. Obrigatórias, exatamente. E aí tem o exame de qualificação, que tem uma banca que vai qualificar seu projeto. Depois você tem, no final, a defesa, né? Eu estou no terceiro ano, né? Eu ainda tenho mais um ano e meio, né? Ainda faltam 3 semestres para eu terminar. Ah, Já estou no período da comentou, escrita. mas você comentou que está focando em moralidade, né? Especificamente, qual a área específica de moralidade que você está focando? Se chama Metaética. Tem até aqui, ó, um livro que eu recomendo para vocês que querem conhecer mais, se chama Metaética, Algumas Tendências. A ética
ela se divide, digamos assim, em três grandes áreas, né? Tem a metaética, tem a ética normativa e a ética aplicada. O que a maioria das pessoas no senso comum entende por ética é a ética normativa. Como devemos agir? Que tipo de corrente de pensamento é a corrente certa sobre a moralidade? Kant que estava certo com a sua ideia de dever, de imperativo categórico, ou é John Stuart Mill e Bentham com a ideia do consequencialismo, do utilitarismo, ou é Aristóteles com a ideia das virtudes? Então, essa é a ética normativa que vai buscar prescrever como a gente deve agir no mundo, mas antes disso, a metaética é aquela que dá um passo atrás e busca se perguntar, mas como a gente sabe como a gente deve agir no mundo, né? Será que existem propriedades morais? Ou será que a moralidade, na verdade, é um consenso, é uma conversa e uma troca de atitudes e emoções e uma deliberação totalmente subjetiva, intersubjetiva? Será que há uma objetividade? Então, a metaética ela vai se perguntar pelos fundamentos e pela natureza dos juízos morais, né? Se é que eles têm valor de verdade ou não têm, enfim. E dentro da metaética, só para explicar as três, né, tem também a ética aplicada, que aí vai ser uma ética mais focada, por exemplo, bioética. Você pensar, talvez, a questão do aborto ou a questão da eutanásia. São questões que têm a ver com a ética da vida, né? Você está aplicando a ética num território muito específico. Então, inteligência artificial e ética, né, também está no terreno da ética aplicada. Então, são esses três grandes terrenos. Na metaética, eu estou investigando uma posição que é a posição do realismo moral e dentro do naturalismo, né? Então, isso já elimina qualquer possibilidade da ética ser sobrenatural, assim, e busca investigar uma possibilidade da ética ainda assim ser objetiva. Esse é o desafio. Por ser sobrenatural, você se refere necessariamente a um Deus ou você se refere talvez a alguma coisa mística? Porque assim, as religiões abraâmicas, a gente vai entrar mais um tópico mais para frente, mas as religiões abraâmicas assumem um ser central, enquanto que outras religiões, como o budismo, outras religiões, você pode ter uma coisa abstrata, mas não necessariamente é uma divindade. No caso do naturalismo, o naturalismo ético, que é o que eu estudo, ele é uma conjunção de três posições filosóficas, né? Uma delas é o naturalismo metafísico ou naturalismo filosófico, que é aquele que diz que o universo natural esgota a realidade. Ou seja, nunca houve, não há, nem jamais haverá qualquer coisa sobrenatural. Seja ela ente ou Deus ou o que quer que seja, não tem nada sobrenatural. É tudo natural. Fora isso, tem também as outras duas posições, o realismo moral, que diz que a ética é objetiva, e o naturalismo epistêmico, que diz que a gente conhece, a gente obtém conhecimento através dos sentidos, né? Que é algo que vem do empirismo clássico, assim, do empirismo moderno, do Locke, do Hume. Então, o naturalismo ético vai juntar esses três conjuntos, né? Esses três tópicos de pensamento e vai tentar formar uma teoria de uma moralidade objetiva naturalista. Então, antes da gente entrar no tópico principal da live, como foi o processo? A sua graduação, acho que é em comunicação social, é isso mesmo, né? E como foi o processo de sair de... seria considerado, eu não sei, eu não sou da área, mas seria considerar você saiu da sua área ou é uma continuação? Seria tipo vamos dizer, uma consequência? Ou foi realmente falou, eu tô saco cheio de comunicação, como que é? Eu não entendo da área. É a outra área mesmo. A comunicação social é para pessoas que querem fazer jornalismo, cinema, publicidade, que era a minha intenção no começo, quando eu era bem garoto, né? Focado no cinema especificamente. Mas à medida que a minha paixão por filosofia foi se desatando, né, no curso da vida, eu percebi que eu queria fazer filosofia. E aí eu entrei para o mestrado e depois para o doutorado em filosofia. E na minha universidade, como em muitas outras, áreas humanas que são afins, que têm disciplinas em comuns, você pode fazer isso, né? Então, eu não, mesmo não tendo graduação formal em filosofia, se eu conseguir passar no exame com um projeto e ser aceito no mestrado em filosofia direto,
tá tudo certo, né? E foi o que aconteceu, então. Mas meu interesse é muito vasto dentro da filosofia. Eu não sou alguém que pensa só a ética, né? Eu acabei de publicar junto com a Vanessa um artigo sobre Nietzsche e a educação, por exemplo. Hum. Tenho artigos sobre estética, o meu mestrado foi sobre estética, então Você fala estética, estética seria o quê? Estética seria estética física? O que seria estética? a estética é a área da filosofia que se preocupa com a aparência, né, as aparências e a arte, né? Ou seja, a Hum. beleza natural, a beleza artística, o sublime, o que é uma obra de arte, esse tipo de questão que se desenvolve ali a partir do século XVIII para cá, se a beleza é objetiva ou subjetiva, coisas assim, como avaliar uma boa obra de arte, o que é um gênio, o que não é um gênio, são questões estéticas. Questões que, classicamente, a gente pode dizer que dizem respeito ao belo, ao passo que questões éticas dizem respeito ao bom e questões metafísicas dizem respeito ao verdadeiro, digamos assim, né? Hum. Uma tríade Hum. clássica. Mas o meu interesse está por toda parte. E eu acho que isso é importante, né? Assim, eu queria ser alguém com um pensamento completo, eu não queria ser um especialista numa coisa Especialista, né? só. É, Bem focar. eu gosto de filósofos assim que eles se interessam por uma vasta variedade de coisas assim, que são mais generalistas e tem muito a dizer sobre diferentes tópicos. Muito embora é claro que é necessário também você no tema que você está tratando na sua tese, você consiga se debruçar, né, de maneira apropriada sobre aquele tema, para não ficar também uma coisa superficial. E é o que eu estou tentando fazer com a metaética, embora o tema seja muito desafiador, né? Hum. E como vocês porque assim, eu sou da área de exatas, né? Por exemplo, o meu doutorado, eu criei um modelo matemático para controle de peso, né, de apetite, né? E aí eu passei um bom tempo lendo artigos de médicos e lendo artigos de peso, cirurgia bariátrica, li muito artigo sobre nutrição e depois desenvolvi o modelo, né? Só que dentro da área de matemática, computação, não é o suficiente você fazer um modelo bonito. Você pode apresentar a minha tese em quase 400 páginas, mas isso não seria suficiente para mim defender. Uhum. Eu precisei de mostrar que o meu modelo ele explicava dados reais, empíricos, né? Eu peguei dados de artigo de um médico, acho que é médico, na Universidade de Washington, não sei, e peguei os dados dele, assim, que eu nunca conheci ele, nunca vi ele na minha frente, mas eu peguei os dados do artigo dele que foi publicado e falei, ó, o meu modelo explica os dados empíricos desse médico aqui e explica outros dados empíricos, né? Então, não é suficiente que eu tivesse um modelo bonito, né? Eu precisava de mostrar que o meu modelo tem uma prática. Na filosofia, como que vocês validam? Por exemplo, para você formar doutor em filosofia, né? Na verdade, PhD é doutor em filosofia, mas eu quero dizer assim, o seu será filosofia mesmo. Como que vocês validam um trabalho Tem acadêmico na uma. filosofia? Assim, como a filosofia muitas vezes não é algo que dá para você verificar, né, no sentido de fazer experimentos como nas ciências naturais, você vai depender muito da argumentação, né? E geralmente acaba sendo um debate, a maioria das bancas de defesa. Então presume-se que você convida profissionais capacitados para criticar o seu trabalho, né, numa banca de qualificação e depois numa banca de tese. E junto com o seu orientador, você vai tentar defender o seu trabalho diante dessas críticas, e no final, o orientador e os professores convidados vão deliberar se o trabalho foi aprovado ou não, né? Então costuma ser assim. E aí varia muito, é claro, né, das pessoas envolvidas, assim, E talvez uma última curiosidade para a gente entrar no tópico. No meu doutorado eu me expus, me expus também um pouco na internet, não me expus quanto você basicamente já eu acho que você pode ser considerado uma pessoa pública, né? Mais de 70 mil inscritos no canal, então assim, é uma pessoa que tem visibilidade. Para mim foi desafiador me expor, né? Eu fui diferente, eu ousei na época, não é normal, pelo menos no meio que eu estava, não era normal acadêmico ficar se expondo na internet. Eu tinha blog, eu tinha um canal de biomatemática, que na época eu mantinha ele bastante ativado, mas agora tô cuidando desse, o outro ficou mais parado.
E para mim já era desafiador, porque no meu programa de doutorado, isso não era valorizado. Eu tinha de manter, eu fazia isso porque eu gostava, então não é porque eu tinha. No seu caso, porque você é muito, você parece ser muito mais exposto do que eu fui, sabe? Eu fico pensando, como que é fazer um doutorado que é desafiador, não é para doutorado não é para amador, é uma coisa, é um desafio enorme, e ainda se manter uma pessoa pública, né? Que, É, é, é um desafio sempre, mas assim, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Assim, o meu orientador, por exemplo, o meu doutorado não tá nem aí pro meu trabalho no YouTube, sabe? E uma coisa não afeta a outra, assim. O que acontece, às vezes, eu participo de congressos e algumas pessoas me reconhecem por causa do canal, né? Aí acaba sendo uma coisa geralmente positiva, assim, de, de, de troca, de conhecer inscritos ao vivo e tal. Principalmente eventos de filosofia, sempre acontece isso, né? Pessoas da graduação, mesmo da pós, que acompanham o meu canal, já viram alguns vídeos e tal, e vêm trocar ideia. Mas fora isso, é normal, é um trabalho como qualquer outro YouTube, né? Você deve estar se familiarizando com isso, né? Que você está sim. se expondo, mas na prática você vai na rua, não significa que, sabe, sei lá, você foi visto ali. Não, tem muita gente no mundo, né? Tem muito canal. Então, é só um trabalho, você expõe suas ideias e hoje em dia a ideia de um intelectual público é muito mais Aceita, disseminada, né? né? Tem intelectuais filmando seus cursos nas universidades. Mas eu não sei se é porque é da minha área, mas a minha área, pelo menos quando eu fiz meu doutorado, ainda tinha muita Uhum, resistência, sabe? Eles uhum. começaram a sair com a Covid, né? Com a Covid ficou até engraçado. Você vê os intelectuais fazendo live, eles mal sabiam mexer nas lives, era engraçado. Mas, É, porque depende de uma questão geracional também, né? Tem muitos professores assim que não se adaptaram pros meios contemporâneos de Zoom, de YouTube Live, mas aqueles que se adaptam, né? É mais um recurso para expor seu trabalho. Por exemplo, aquele famoso neurocientista, o Sapolsky, Robert Sapolsky, de lá Stanford. do Behavior, né? Ele É, publicou o livro de Behavior. ele tem todo o curso dele, cara, de Stanford, da Universidade de Stanford, filmado e publicado no YouTube, assim. Você pode assistir todas as aulas dele como se você Sim. fosse um aluno. E é talvez o Mas, maior mas neurocientista do mundo, houve, assim. mas houve resistência. Eu vi o caso de uma professora que foi demitida por causa disso. Acho que é da Harvard, né? Ela tentou publicar os cursos dela, foi demitida. Então, assim, tem alguns casos que estão resistindo. Aí eu não sei, né? Mas eu suponho que ele teve algum tipo de autorização para fazer isso, porque as aulas têm mais de 1 milhão de visualizações e tal. Tem muitos professores que fazem isso.